Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 88 do podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. O nosso entrevistado é gestor de investimentos, CEO e cofundador da Foquemos Investimentos. Recentemente, ele encerrou uma linda carreira de quase 30 anos dedicados à aviação, sendo por mais de 20 anos piloto de linha aérea. Em sua carreira, passou pelas companhias Interbrasil Star, Nordeste, TAM e Latam, onde aposentou suas asas como comandante da família Airbus A320 após uma bela trajetória na aviação comercial. Do primeiro voo solo em 1994 ao último como comandante de Airbus A320 em março de 2020, ele viveu intensamente os altos e baixos, as conquistas e desafios da carreira de piloto de linha aérea. Nesse tempo, comandou aeronaves como Brasília da Embraer, o Fokker 100 e os Airbus A319, 320 e 21. Já a sua relação e interesse pelo mercado financeiro começou em 1999, época em que ele passou a fazer seus primeiros investimentos, bem como a gestão financeira da família. Em paralelo ao trabalho como piloto, entre um voo e outro, ele foi estudando e se preparando para uma transição de carreira que veio antes do planejado, mas no momento certo para aposentar as asas e decolar na nova carreira como empresário. Em 2014, juntamente com a sua esposa Karina, que também trabalhou na aviação como comissária internacional, fundaram a Foquemos Investimentos, empresa de gestão financeira focada em atender o público de aeronautas. Comunicativo, emotivo e sincero, durante a nossa conversa, ele relembrou do início da sua carreira na aviação, desde o aeroclube até os primeiros voos em uma companhia aérea. Contou das delícias, rotinas, dificuldades e desafios de um piloto. Agradeceu o apoio que sempre teve da sua família e revelou, emocionado, sobre o seu último voo como comandante de Airbus A320, o qual ele não sabia que seria o seu último na carreira como piloto. E é com muita alegria, já pronto para decolar e voar alto, que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, Adriano Pescada, o comandante Pescada, o CEO da Foquemos Investimentos, o colunista de economia do Asa News do canal Asa, que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Adriano Pescada, tudo bem com você? Tudo bem, meu querido? É um prazer estar aqui com você, Paulão. Muito obrigado, Pescada. Seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído.
Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Pescada, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 16 de novembro de 2021. Eu estou falando de Guarulhos, em São Paulo. Ah, então você está na cidade de Guarulhos. Você está próximo do aeroporto internacional de Guarulhos? Qual que é a sua relação com o aeroporto, Pescada? A minha relação de morar aqui não é sem querer, é proposital mesmo, é estar perto, né, da onde é o meu trabalho, né? Então, a gente veio para cá, eu sou de São Paulo, eu nasci em São Bernardo do Campo, e aí morei em São Paulo, ali na Moca, Vila Prudente, a vida inteira, e depois, quando me casei, aí com uma comissária também de voos, e aí, bom, nós vamos morar aonde? Temos que morar perto do trabalho, então por isso viemos a Guarulhos. A gente mora em Guarulhos. Ô Pescada, o sobrenome Pescada é origem o quê? É espanhol, italiano? Oh, matou de primeira. Opa, Espanhol. Espanhol. Meu avô é espanhol. Espanhol nascido lá. Ele já é falecido e ele que trouxe esse sobrenome para cá. Ele veio para cá pequeno, da Espanha, e aí veio esse... Aí a nossa família é uma mistura. Eu tenho uma avó portuguesa, de lá mesmo, de Portugal, um avô espanhol, e os outros dois avós são filhos de italiano. Então é aquela mistura europeia tradicional que tem aqui no Brasil, né? Que beleza. Então vamos registrar o nome do seu avô Pescada, que veio para o Brasil nos anos 20, deve ter sido 1920, 30 mais ou menos? Por aí. Antônio Ciruela Pescada. Esse é o meu avô. Belo sobrenome. Ô Pescada, é o seguinte, e ouvintes, Pescada foi comandante da família Airbus A320 durante muitos anos. E Pescada, e eu quero embarcar, literalmente, decolar com você na sua história, para você. E a gente, antes desse embarque, nesse checklist que a gente vai fazer aqui nessa conversa, eu quero que você relembre um pouco do início da sua carreira na aviação. Eu queria saber assim, quais foram as suas influências para iniciar na aviação. Você é daqueles que desde a infância, como eu, sempre gostou de aviação, mas eu não segui a carreira no setor, mas você seguiu. Me conta um pouquinho dessa da sua relação com a aviação. Sim, essa daí é bacana de contar, porque eu sou daquele time que de criança já queria ser piloto. E talvez eu fui muito incentivado pela minha família, pelos meus pais, porque nós costumávamos fazer viagens de férias, né? Quando meu pai pegava férias e a gente pegava aquele pacotão e ia de pacotão para o Nordeste, né? Conhecer Natal, Fortaleza, Maceió. E aí, quando a gente entrava naquele avião, eu ia na cabine, eu queria olhar, e às vezes a gente dava sorte de se hospedar no hotel da tripulação. Quando isso acontecia, eu não queria ir nem na praia, sabe? Eu não queria visitar para passeio nenhum, eu queria ver os pilotos, as comissárias, assim. Então isso talvez começou a mexer comigo, a querer olhar mais. E aí naquela época, né, a gente está falando de 1900, dos anos 90, então sem internet, sem nada, então era mais difícil a gente buscar onde fazer o curso, como que eu faço, qual é a idade. E aí, nessa época, ali com uns 15 anos, aí eu já comecei a frequentar, né, o Aeroclube aqui em São Paulo, mesmo no Campo de Marte, e fiquei fazendo uma contagem regressiva. Enquanto eu estava fazendo colegial técnico de eletrotécnica, e que já era ali perto da CMTC, onde era o campo do Desafio ao Galo, ali na Ponte Pequena, que é pertinho do Campo de Marte, né? Então, ali, eu tinha uns amigos que iam para o shopping e eu ia para o aeroclube, né? Eu já ia para o aeroclube com uns 15, 16 anos ali, aguardar para ver quando era o momento que eu podia tirar as carteiras, né? Começar a fazer o curso teórico. Então, assim, eu fui desde jovem, foi uma coisa que eu quis seguir na vida, né? E meu pai me incentivou, me ajudou, correu atrás junto comigo. Então, com 18 anos, aos 17 eu já estava matriculado no Campo de Marte para fazer meu curso de piloto privado, né? Então foi ali. Pescada, e a gente está falando de que ano isso, assim, lá quando você foi para o Aeroclube de São Paulo? É 97, assim? 94. Eu nasci em 76
E aí, com 18 anos, 1994, eu já estava no Aeroclube fazendo o curso de piloto privado. Tanto a parte teórica eu comecei antes dos 18, mas daí quando eu fiz 18 foi que eu pude tirar já a parte médica e começar a fazer os voos, né? Então, eu comecei a voar, eu ainda não dirigia. Olha, você é contemporâneo de um amigo meu que fez piloto privado no Aeroclube de São Paulo nessa mesma época. Ele não seguiu a carreira, mas nessa época eu também frequentei ali o Aeroclube de São Paulo, porque esse meu amigo, a família dele, tinha um aviãozinho lá no JP Olha, que legal. Martins lá. Fui muito lá no Aeroclube lá. Que legal. Então é contemporâneo. Ô, Pescado, e aí, como é que foi? Então você entrou no Aeroclube de São Paulo, fez a sua formação. Eu gostaria, assim, que você contasse um pouco da sua vivência, experiência, formação até chegar a comandante, até para compartilhar com os nossos ouvintes, entusiastas e jovens que têm interesse em seguir a carreira, entender um pouquinho mais de como é que é a trilha e como é que foi a sua história, né? Até para ter como exemplo um pouco para eles espelharem assim. Sim, é legal que quando você conversa com o piloto, as trajetórias não são as mesmas, né? Então, porque às vezes você tem facilidades ou dificuldades que fazem você seguir caminhos totalmente diferentes. Então, a minha história começa em São Paulo, no Campo de Marte, que eu começo ali a fazer o curso de piloto privado, começo a fazer os voos de instrução, tudo, e aí depois vou para a parte de piloto comercial. Então, assim, com o número ganhando horas de voo, né? Então, quando você faz dessa forma o caminho, a gente era uma família de classe média, né? Nem média alta, nem média baixa, classe média. Então, o que aconteceu? Para eu sair do piloto privado até chegar no piloto comercial, no meu termômetro ali, eu demorei muito, né? Porque eu queria fazer aquilo o máximo possível, só que era difícil, porque você ia lá e falava, pai, vamos lá. Eu já trabalhava, e o acordo que eu tinha com meu pai era assim, pai, nós vamos lá fazer o pacote, porque eu acho que na época você fazia um pacote de 10 horas, ganhava uma. Então era uma coisa bacana. Então, ao invés de eu comprar 1 hora por vez, e aí você já vê, né, que já vem os conceitos financeiros aí por trás, que eu falava, pai, mais legal a gente juntar e ganhar uma do que eu fazer uma por uma. Então, eu pegava um pouco do que eu ganhava e meu pai complementava com a outra metade, a gente ia lá e comprava no Aeroclube um pacote de 10 horas e ganhava uma. Então, ele foi num ritmo que eu achava na época que eu estava super devagar e pelo medo, Paulão, de não ter ninguém na aviação que podia ser meu padrinho. Então, qual era a visão do Pescada com 18 anos? Era, será que eu vou conseguir entrar na linha aérea? Porque eu não tenho ninguém que eu conheça, não tenho um comandante que é nosso amigo, sabe? Não tinha ninguém que trabalhava dentro da linha aérea. Então, eu fui muito ansioso na época. Eu lembro que eu fiquei super ansioso e acho que era normal, né? Então, tudo... E na época era assim, eu muito aficionado por aviação, quando eu estava fazendo o colegial técnico, meus amigos foram arrumar estágio em empresas elétricas, né? Na ABB, na Eletropaulo, e eu fui arrumar um estágio na VASP. Aí eu encontrei um estágio na VASP, na área de técnico aviônico, né, que eu podia considerar como que era um estágio obrigatório que eu precisava fazer, e aí depois ali de técnico aviônico, passei para ser mecânico, e aí eu comecei a ser mecânico de Boeing 737-200, que era o Breguinha. Então, eu já achava que esse caminho poderia ser um caminho que encurtasse a minha ida para a linha aérea, né? Então, eu voava na VASP, eu era mecânico da VASP, eu estudava, eu fazia faculdade, eu dava aula de inglês, eu era mecânico na VASP, eu fazia faculdade, eu fazia uma faculdade de física, inclusive em São Paulo, na USP. Olha. E dava aula de inglês no FISC, nos finais de semana, de sábado, acho que eu passava o sábado o dia inteiro no FISC. Foi aí que um amigo meu, já vendo essa minha ansiedade, falou, Pescada, fiquei sabendo que em Goiás, lá em Goiânia, vai ter campanha eleitoral agora e eles pegam um piloto adoidado porque eles precisam de piloto para voar muito a campanha, fica voando um monte. E aí era tudo que eu pensava, eu falei, porque eu aqui com as horas de voo devagarinho em São Paulo, até chegar a ter a experiência para ir para uma linha aérea vai demorar muito. Então eu falei,
puta, foi um momento importante de uma decisão, assim, que eu tinha que tomar, porque eu falei, meu, o que eu vou fazer com o resto? Aí conversei com meu pai e com a minha mãe, e eles são os grandes responsáveis, e depois eles vão ouvir aqui esse podcast, e eu tenho mais uma oportunidade de agradecer, que eu já agradeci, e não me canso de agradecer, porque eles falaram assim, filho, qual é o pior cenário que pode dar? Porque daí o que eu fiz? Eu pedi demissão na VASP, eu tranquei a faculdade, eu pedi demissão no FISC, e falei, estou indo de mala e cuia para Goiânia, ver o que vai ser lá. Não tinha, né? Não sabia, não tinha emprego, não tinha nada. Ia lá buscar alguma oportunidade. E meus pais falaram assim para mim, filho, qual é o pior cenário que pode acontecer? Falei, pai, não tem avião, não tem emprego e eu tenho que voltar para casa. Ele falou, bom, se isso acontecer, você tem casa, tem comida, tem roupa lavada, você volta para casa, tá tudo bem. Esse é o pior cenário. Pô, então isso é uma coisa que eu levo para a vida, né? De você tá pensando em tomar uma decisão assim que pode ser uma decisão muito importante na tua vida, qual que é o pior cenário? Se você avaliar que o pior cenário não é um cenário tão trágico, poxa, é a hora que pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história. Mudou a minha. Esse foi o primeiro, né? A primeira decisão que mudou a minha vida, porque eu fui para lá e aí de lá passou uma semana, né, a gente já conseguiu um emprego não remunerado para voar num táxi aéreo ali de copiloto, que a gente só ia ganhar a experiência das horas de voo, os aviões. E aí, Paulão, putz, essa foi a primeira decisão que as coisas começaram a caminhar muito, porque eu comecei a voar Cênica, né, que era um bimotor. Eu tinha feito o curso de multimotor em São José dos Campos, mas eu só fiz as horas para tirar a carteira. Então lá eu já tinha o multimotor, então eu comecei a voar lá de copiloto de Cênica. Depois veio a candidatura lá, como é que fala? As eleições, né? As eleições, né? Quando a gente começou a fazer a campanha eleitoral, vieram mais 2 aviões de São Paulo. Veio mais um Navajo e veio mais um Mitsubishi, que é aquele turbo-hélice que faz aquele barulhão ensurdecedor. E eu olha como é que são as coisas, né? Eu sempre fui um cara muito estudioso, muito estudioso. Eu não perdia a aula, eu estudava bastante. Então, assim, eu sempre fui tido como um CDF, né, na escola. E isso me trouxe algumas coisas bacanas, né, na vida depois. Uma dessas foi lá em Goiânia, eu fui fazer um voo com um comandante que era de São Paulo e eu não o conhecia. E eu falei para ele, comandante, eu queria treinar o inglês, que eu faço o curso aqui, eu estudo, tudo. Eu posso fazer a fonia em inglês, né, com o controlador, essas coisas? Ele falou, pode sim, pode fazer. Bom, eu fiz um voo super curto com ele, que era Goiânia-Brasília, Brasília-Goiânia. Quando nós fizemos esse voo e eu fiz a fonia em inglês, tanto na ida quanto na volta, ele chegou para o dono do táxi aéreo e falou assim para ele, pô, eu quero fazer todos os voos aí com esse sardinha aí. Ele chamava de sardinha. E aí eu falei, caramba, que legal, porque aí esse cara foi o comandante que voava todos os aviões, mas ele ia voar o Mitsubishi, que era o maior dos aviões na época. Então, esse dia de sorte que eu fui ali querer treinar o inglês, que eu nunca tinha treinado, eu não treinava na prática, né, só treinava na teoria, e foi o que ele achou legal e falou, eu quero pegar esse novinho aí para voar comigo. Então, eu tive a oportunidade de voar um avião super bacana, acumulei horas de voo bastante na época, consegui, na época, tirar a certificação desse avião, que a gente chama é um avião tipo, né? É um avião que você coloca na carteira, porque o Cênica, o Navajo, esses outros menores, ele vai como um avião multimotor, ele não é específico. Então, o Mitsubishi não, ele já aparecia na carteira ali, M2. Então, eu falei, pô, agora eu já tenho na carteira um avião tipo, né? E foi muito bacana. Ele me treinou como comandante, porque ele me viu ali como um filho. Ele tinha 2 meninas, 2 filhas, e ele falou, Sardinha, eu vou pegar você como se fosse meu filho. Então, eu vou te dar instrução, você vai voar de comandante, vai ser super bacana. Então, assim, putz, foi uma coisa muito bacana. Meu, se você deixar eu aqui, Paulão, pode eu vou falar mas hora assim. Eu fico aqui quietinho só ouvindo, Pescada. É o seguinte, vamos registrar qual o nome desse comandante que te acolheu lá em Goiânia, em Goiás. Cara, o nome dele, ele é um cara conhecido do pessoal que voa jato em São Paulo, ele chama Valcir
Maurício, o pessoal chama ele de Pisquila, e ele faleceu acho que há 2 anos recentemente, mas foi um paisaço assim na época para mim, me acolheu e me deu um pontapé que não teve nada a ver com grana, porque ali eu não ganhava nada, mas ele me deu uma oportunidade de voar um avião, que depois eu fui ver que esse avião, quando eu voltei para São Paulo, todo mundo, nossa, você é comandante de Mitsubishi. Eu era super novo, eu tinha 20 e pouquinhos anos, né? Foi porque ele me deu a instrução, né? E eu te perguntar exatamente, essa sua ida para Goiânia foi mais ou menos, você tinha 19 anos, 20 Não, anos? eu tinha um pouquinho mais, eu tinha 21 anos quando eu fui para lá. Ah, mas 21. menino Era ainda, novinho. né? Menino. Não, mas eu com aquela cabeça naquele momento, eu estava desesperado. Falei, eu já tenho 21 anos e eu ainda não entrei na companhia aérea. Meu Deus, será que eu vou conseguir? Então, assim, já era um desespero, né? E aí foi quando depois eu voltei para São Paulo e não tinha emprego em São Paulo também. Eu achava que com aquela carteira eu ia conseguir um emprego mais fácil em São Paulo. Eu arrumei para ser copiloto de Cênica, também não remunerado. E aí eu falei para meu pai, puxa, pai, foi um baita esforço lá, consegui as coisas, mas aqui em São Paulo ainda não apareceu emprego, né? Vamos tentar mais, vou tentar mais um pouco. Aí continuei de copiloto de Cênica sem remuneração nenhuma. E aí um amigo falou, Pescada, se você fizer talvez um simulador de um avião da Embraer que chama Brasília, se você fizer esse curso com a experiência que você já tem de ter voado turbohélice, pode ser que você consiga emprego. Eu falei, bom, então tá bom, vamos ver como é que vai ser isso. Aí fui atrás da Embraer e tinha que pagar para fazer o simulador, né? Tanto o curso teórico quanto o simulador tinha que pagar. E era uma nota na época. Na época eu tinha um carro que custava, era um Uno Mille que custava 8.500 e o simulador era 6.500. Aí o cara da Embraer falou assim para mim, se você arrumar um parceiro para dividir contigo, vocês conseguem, vocês arrumarem até o instrutor também, vocês pagam o instrutor e pagam 6.500 para a Embraer e vocês conseguem a carteira. Aí eu virei para o meu pai e falei, pai, é a última cartada, eu vou dar. Vendi o carro, peguei os 8,5, eu deixei meu nome na lista lá na Embraer, passou uns 2 meses, o cara me ligou e falou, arrumei um piloto que tem ele e o instrutor, só falta o outro piloto. Eu falei, então você achou, então agora é o que eu quero. Uau, Pescado. Isso a gente... Foi desse jeito. Eu tô seguindo aqui a linha do tempo, a gente tá falando mais ou menos, então, 96, 97, isso daí? Não, eu fiquei lá em Goiânia 1 ano e meio, quase 2 anos, então foi 99. Em 99, no começo de 99 eu fiz o curso da Embraer com esse outro piloto e tinha lá um instrutor também que era amigo dele, ele falou, não, fica tranquilo aqui, a gente faz um presente, dá R$500 cada um e a gente compra um presentão para ele e ele não vai querer dinheiro da gente, porque ele é meu amigo. Então a gente dá um presente e ele não tem como não aceitar. Eu falei, eu topo. Então para mim, o simulador acabou saindo quase R$4.000 e eu fiz e ainda sobrou um troco do Uno Mille, né? E aí, isso me deu a oportunidade de concorrer. Na época, Paulão, eu mandei currículo todos por correio, né? Eu procurei quem operava o Brasília no Brasil, que eram poucas empresas, e mandei meu currículo pelo correio. Para todas que operavam Brasília. Você com certeza ia lá na revista Flap, pegava a edição especial da aviação na América Latina, que tinha lá todo um mailing, né? Tinha. E aí a gente mandava. E assim, na época a gente não recebe retorno, né? Eu não recebia retorno nenhum. Foi quando um dia a Transbrasil, que na época tinha a regional dela, que era Interbrasil, me respondeu. Eles me responderam, eu tinha deixado o meu telefone, eles me ligaram. Se eu queria participar do processo de seleção. Meu Deus do céu, eu falei, é claro que eu quero participar do processo de seleção. E aí fui participar do processo, Paulão, e era eu e mais um piloto, eram 2 pilotos. A gente se conheceu assim, na salinha, na sala antes de fazer o psicotécnico, não sei o quê. E esse meu amigo, que depois virou meu amigo, ele chama Eric Quant, é um cara da melhor qualidade, voa acrobacia, é um cara sensacional. O Quant, na época, chegou para mim e falou, ô, Pescada, você tem alguma indicação aqui na Interbrasil? Aí eu falei para ele, não tenho. Eu mandei o currículo e eles me chamaram.
Ele falou, meu, eu tenho aqui 4 comandantes que voam comigo na acrobacia. Eu falei, bom, então será que eu preciso fazer alguma prova? Acho que eu vou para casa, né? Não tenho... Qual vai ser minha chance aqui de competir? E era esse o grande receio que eu tinha da aviação, né? De tipo, não ser escolhido por não ter um padrinho. Bom, fizemos o processo de seleção, eu e ele, todas as etapas juntos. E quando acabou a seleção, a gente foi chamado e eles falaram, bom, nós temos uma notícia aqui para vocês, nós temos 2 vagas, então os 2 estão contratados. Paulão, isso foi novembro de 99, eu tinha acabado de fazer 23 anos, foi aí, talvez se eu lembro das minhas maiores alegrias, eu tenho hoje 45 anos, essa foi um dia que me emociona. Ah, que bacana. E o mais legal, Pescada, é ouvir que você foi atrás sem... tudo bem, é bom quando a gente tem alguma indicação, referências, claro que ajuda, mas pela capacidade técnica que você comprovou, né, nos testes, que imagino são super difíceis, né, e pela sua vontade, desejo, persistência em ir atrás. Uma coisa que eu queria te perguntar, até com relação a questão de economia, investimentos e momentos, mas naquele momento que você começou na aviação, lá em 94, até 99, você de fato conseguiu ingressar na linha aérea, que era o seu objetivo principal, e depois seguiu em frente. Você acha que aquele momento da economia no país, no Brasil, que teve aquela época do dólar 1 para 1, 94, uma economia com o real, depois veio um tempo bom de economia. Claro que 99 foi um horror, né? Porque depois também teve aquela quebradeira toda, que inclusive implicou em problemas nas companhias aéreas nacionais, aquela quebradeira de 99, né? Para 2000 Sim. E tal. Mas me fala, Sim. você acha que aquele momento, aquele ciclo, né, da economia nacional e da aviação também colaborou para você, de fato, conseguir entrar na aviação como você queria? Sim, Paulão, eu acho que sim, porque a aviação ela é um setor muito ligado à economia, né? Então a gente vê, é um dos setores que sofre. Nossa, olha o que nós passamos com o ano passado com a pandemia. A aviação é a primeira que freia, né? É a primeira que colapsa, né? E depois, quando a economia começa a andar, essa recuperação da aviação ela vai vindo aos pouquinhos, não vem na mesma velocidade que vem a economia. E nessa época aí foi uma época positiva, sim. Se eu olhasse para o cenário e ver que estavam abrindo novas vagas, novos empregos, foi uma época bacana, um pouquinho antes até de eu entrar na Interbrasil. Mas eu aprendi um negócio, cara, que é o seguinte: tem gente que fica olhando muito para o que vai acontecer, qual que é o cenário, qual é o momento, e o que eu aprendi é que se você fizer o que tem que ser feito, a lição de casa, bonito, não importa o governador, não importa o presidente, você prospera. Então, ele depende muito mais de você estar pronto para aquele momento. Então, eu estudava inglês, eu tinha feito o meu multimotor, eu tinha as horas de voo, eu fui atrás e a hora que apareceu a oportunidade eu estava pronto. Se eu não tivesse pronto naquele momento, podia passar uma oportunidade que ia me alavancar depois na aviação. Então, foi um aprendizado que eu costumei passar para os meus alunos depois que eu tive na aviação comercial, é falar assim, olha, você quer voar, vamos supor, numa empresa grande, para você ir para internacional, você tinha que ter a prova de inglês atualizada. Mesmo que está longe da tua hora de ir para internacional, faça a prova, esteja pronto. Você não sabe o dia de amanhã. Então, assim, esteja pronto independente do cenário. Não fica pensando qual é a melhor hora de se preparar para entrar para a aviação. Cara, agora, faz agora. Esteja pronto. Então, isso sem dúvida, é algo que te deixa pronto para a diversidade ou para momento positivo, né? Que, né, eu fiz o simulador e já logo fui chamado. Putz, e logo depois, o que acontece? A gente viu, a própria Transbrasil foi uma. 2001, foi 2001 que ela começou a meio mal das pernas. Eu falei, caramba. E qual era a nossa ideia na tua progressão de carreira? Eu ia voar o Brasília, de copiloto, depois eu ia ser copiloto na Transbrasil de Boeing,
e depois eu seria promovido a comandante de Brasília na regional, para depois ser comandante de Boeing e finalizar minha carreira em comandante de internacional, que é o Boeing 767 na Transbrasil. Eu, quando entrei lá em 99, Paulão, achei que eu ia fazer isso exatamente, ia me aposentar em 2040 no 767 da Transbrasil. E a gente tem essa visão e você traça uma coisa, e a coisa bacana da vida é que ela te leva para caminhos que a gente não consegue controlar, né? As coisas mudaram muito, a Transbrasil começou a ficar mal, eu já comecei a olhar para outro lugar, eu falei, opa, tá começando, a gente começou a ouvir que eles não pagavam os caras que abasteciam o avião, começou a aparecer no jornal, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui tá me cheirando que vai dar errado. Foi daí depois, na época, em 2001, que eu fiz a prova da Varig, a Varig abriu prova. O Pescado, eu queria voltar ainda na Interstar Brasil, queria saber, então você voou no Brasília, né, no Brasília. E quais eram as rotas que você operava nessa época? Como é que foi essa sua época, assim, pô, agora eu tô numa linha aérea aqui, vamos voar, como é que era, como é que foi Paulão, essa... eu ria sozinho, Para mim, olha, assim, foi fantástico o que eu vivi. Conhecer as pessoas que eu conheci, os comandantes mais experientes, pernoitar nos lugares, eu lembro até hoje, a gente pernoitava em Chapecó, em Uberlândia, em São José do Rio Preto, em Florianópolis, eram em Joinville, na verdade, em Navegantes, acho que eram esses os pernoites, e Maringá, eram esses os nossos pernoites. Então, assim, e o nosso voo era um voo que a gente ia, chegava à noite, ficava inativo e saía no outro dia bem de manhãzinha. Então a gente tinha tempo para passear, conhecer, bagunçar, dar risada. Eu tinha 20 e poucos anos de idade. Foi, olha, sem errar, foi uma das fases mais bacanas que eu vivi. E ainda voando um avião que era um belo super avião. Moderno, era enorme, para mim era enorme. Eu voava um Mitsubishi que eu levava 4 lá atrás, o Brasília tinha 30. Então, para mim, era enorme. E aí, e a comemoração da família, né? A gente fez festa para comemorar que eu tinha entrado na linha aérea, que, para mim, independente de qual era o avião na época, eu estava realizando o sonho de ser piloto de linha aérea. Então, foi uma fase... Paulão, foi uma maravilhosa. E em São Paulo, você, nessa época, ficava em Congonhas, sua base era Congonhas. Guarulhos. A Interbrasil tinha 6 aviões. A gente tinha 6 Brasílias. Era o Índia, Serra Alfa, o Bravo, o Charlie, o Delta, Echo e o Fox. A gente tinha 6 aviões. Esses 6 aviões ficavam ficava numa área remota ali no aeroporto de Guarulhos. Era só Guarulhos. Eu só operava em Guarulhos. Entendi. Não tinha Congonhas. O Pescado, e aí? Saiu da Interstar Brasil e foi para a Varig. A Varig também já não... Desculpa. Pois né? Deixa eu só corrigir. É Interbrasil Star. Interbrasil Star. Isso eu tenho aí, na mente aqui a foto do avião aqui, né? A fuselagem branca, não era com... Isso. Atrás era como se fosse o pôr do sol, assim, sabe? Ele era um... Era bonito, eu gostava. Era bonito demais. Eu não voei, na verdade eu nunca voei o Brasília, tenho vontade de voar, mas eu sempre vi esse avião e assim, enfim, passou, não consegui voar, mas sim. Enfim. E aí, quando eu fiz a prova da Varig, passei na prova da Varig e eles me chamaram, como eu tinha a carteira do Brasília, eu recebi uma chamada de Salvador, dizendo, olha, Pescada, a gente tem aqui a operação da Nordeste e aqui a gente voa a Brasília, um dos aviões que a gente tem é o Brasília. A nossa proposta é se você quer continuar o processo de seleção para ser copiloto aqui na Nordeste, em Salvador. Eu falei, caraca, agora eu vou morar em Salvador? Pô, eu vi que a Transbrasil não estava indo bem, eu falei, acho que eu não tenho nem o que pensar, né? Eu tenho que abraçar. E aí essa daí começa também uma outra história muito bacana, que eu saio de São Paulo e vou morar em Salvador, com alguns amigos que eu tive, até amigos da Interbrasil que também fizeram o mesmo caminho, e a gente foi morar em Salvador para voar o Brasília. Foi super bacana. E aí... Logo depois, passou menos de 2 anos depois, começou o papo também que a Varig começava a ir mal das pernas e que eles iam juntar o grupo
ia fazer uma lista única de pilotos que era Varig, Rio Sul e Nordeste. E aí a gente da Nordeste ficaríamos por último nessa lista, né? Por ser, acho que, o grupo menor. Eu lembro que dava uma briga entre os pilotos, dava uma encrenca com o sindicato, era um rolo. Mas eu sabia que eu estava no último da fila, sabe? Eu sabia que eu estava lá atrás. Se a empresa tossir, eu caía fora. E aí eu falei, putz, hora de procurar emprego de novo. Caramba, meu, eu achei que a Transbrasil ia dar tudo certo, vim para o grupo da Varig, achei. Esse não deu nem tempo de achar que ia dar tudo certo. Logo, as notícias já começaram a ficar tempo ruim. Lá na Nordeste, assim? Pouco menos de dois anos. Pouco menos de 2 anos. Eu acho que 2 anos. Chegou a dar 2 anos. Mas deu para voar bastante, então, nesse tempo, né, Pescara? Deu para fazer, né? E ali era assim, Paulão. A gente ia para Noronha, a gente ia para Fortaleza, a gente ia para Salvador e ia para Recife. A gente voava Juazeiro do Norte, se eu não me engano. Assim, só ali no litoral, ali, só sobe e desce ali, sempre ia pelo litoral, ali na costa. Maravilhoso, maravilhoso. Conheci pessoas. O mais gostoso da aviação, eu acho que são as pessoas que você conhece. Então, quando você olha a história e que você faz, a trajetória, putz, conhecer pessoas é uma das coisas mais legais que a gente tem de oportunidade com a aviação, né? Então, ali eu fiquei 2 anos. Já comecei a procurar emprego em 2001, porque eu falei, opa, esse aqui, e veio aquele papo de licença não remunerada. Eu falei, pela primeira vez eu conheci aquele termo, que eu falei, o que é isso, né? Não, é aquele que você fica em casa e não ganha nada e fica com vínculo com a empresa. Eu falei, pô, que bacana, hein, meu? Vai para casa, para de receber e fica ali esperando. Não voa, não... Não voa e não ganha. Ou seja, é como se você estivesse desempregado, mas você não está. Aí comecei a procurar emprego, a TAM, Linhas Aéreas na época, abriu prova. Falei, olha só, que bacana, vou fazer a prova da TAM, claro. E aí, fui fazer a prova da TAM, passei, né? Mais um dessas coisas que a gente conquista por ser estudioso, por acompanhar as coisas. Fui lá e fiz a prova e passei na TAM. E aí fui para o psicotécnico. O psicotécnico, a gente teve Na verdade, foi uma entrevista técnica que a gente foi conversar com o piloto-chefe e ele colocou os candidatos todos juntos numa sala. Eu entrei e sentei logo na primeira carteira. E aí os outros foram sentando atrás e a gente formou um circo. Eu lembro disso como se fosse hoje. Aí ele chega para mim e fala o seguinte, você, qual é o seu nome? Adriano Pescado. Você está voando em algum lugar? Você está desempregado? Eu falei, não, eu estou voando na Nordeste. Eu vou Brasília, e eu estou lá na base de Salvador, eles sabem que eu vim fazer o processo de seleção, eu contei para eles, e porque aqui pode ser que eu tenha uma carreira mais longa, tudo é mais interessante. E ele falou, mas qual é o motivo que te faz vir aqui para a TAM, né? E aí eu falei, pô, uma das coisas que é muito bacana é que eu vou voltar para casa, eu sou de São Paulo, e eu achei, Paulão, que eu estava falando uma coisa boa. Esse cara me deu uma esfregada na frente de todo mundo. Eu falei, pronto. Ele falou assim, o quê? Você acha que você vai vir aqui, que você vai dormir em São Paulo? Aqui você vai ver, a escala é uma loucura. Você vai dormir fora de São Paulo sempre. Então, acho que esse pensamento que você está tendo aí não é um pensamento bacana para pensar em voar na TAM. Falei, bom, acho que agora, quando acabar, eu vou ser convidado a não participar da próxima etapa, porque depois que ele falou, eu achei que estava falando uma coisa legal, eu acho que ele não gostou. Bom, Paulão, passei do mesmo jeito. Foi mesmo com essa minha ideia de voltar para São Paulo, a TAM me chamou, e aí, o comecinho de 2002, eu estava fazendo o curso do Fokker 100, que foi o primeiro jato que eu fui voar, o famoso Fokker 100, que na época, eu tenho um amigo que lembra disso, que o meu Uno, esse Uno que eu contei aí, era um Uno Mille vinho, e eu tinha o adesivo do Fokker 100 atrás dele. Então, em 95, 96, ali, quando eu era piloto privado, o sonho nosso era, o meu, na época, era um sonho, era voar o Fokker 100. E eu lembro quando eu entrei no Fokker 100, esse amigo meu, que não seguiu a aviação, depois ele acabou não seguindo a aviação, e falou, pô, Pescada, você está voando o avião que você queria voar. Não vai dar para ver aí, as pessoas não vão estar vendo no podcast, mas me arrepia. Foi uma conquista maravilhosa, né? Comecei a voar. E o Fokker 100 naquela época ali, no começo dos anos 2000, eu lembro direitinho,
enfim, eu voei bastante, trabalhava em revista, tudo, e a gente era o que tinha de mais. É, é o que estava na moda, né? Era o Fokker 100, depois vieram os Airbus da TAM. Mas antes da gente entrar na TAM, eu quero saber o seguinte: quanto tempo você voou no Brasília e quantas horas ao todo você voou na época no Brasília? Porque foi um período considerável aí, né, Pescada? Eu não vou saber exatamente, eu vou te dar um mais ou menos. Eu voei no Brasília de 99 ao final de 2001. Eu devo ter voado por volta de 1.200 a 1.400 horas no Brasília, contando a Interbrasil mais a Nordeste, por aí. Então, Poxa, deu por volta de umas 1.400, 1.200 horas, por aí, alguma coisa assim. essa época bem respeitável, né? Uma Sim, bela, sim. né? E voltando um pouco o que eu estava falando com relação à TAM, que a gente achou muito de diferente que eu voava ao Brasília. O Brasília é um avião a hélice e ele é muito barulhento. A gente não conseguia conversar na cabine sem o fone, que é o David Clark, né? Que era aquele que te prende bem a orelha, assim. Você não Uhum. conseguia conversar se você tivesse sem ele. E no Fokker 100 era um avião com os motores bem lá na cauda, não era na asa, né? Lá na cauda, os motores. Então, no Fokker 100, quando eu entrei, e tipo, a gente acionava o motor, eu não ouvia o motor. Eu não ouvia, eu falava, a gente sem fone, eu falava, meu Deus do céu, olha isso, né? Tipo, eu saí de um Fusca, tô entrando numa Mercedes-Benz, né? Então, assim, para nós ali, eu já senti muita diferença. E outra, o Brasília, e a gente quando tá voando não percebe, não nota isso. Ele por ser aéreo, ele chacoalhava muito, então ele tremia bastante. Pô, você tá num jato e o pessoal falava: "Nossa, você vai ver a dificuldade que é a transição, porque agora você vai voar jato, você estava acostumado a voar com turbohélice". Foi a coisa mais gostosa de fazer essa transição. Se adaptou rapidinho, né, Ué, Pescada? não tem como não se adaptar a uma coisa mais bacana, né? É super fácil você se adaptar a uma coisa melhor. Então, para nós ali. Então, assim, eu fui curtindo cada passo nessa jornada. Puta, isso eu acho que é o bacana, né, Paulão? Você comemorar as coisas, você vibrar com É, as coisas que você passa, porque ainda mais na aviação você é muito levado pelo que acontece, né? Não é culpa sua. Você fala, nossa, eu consegui voar tal avião. Muitas vezes é a circunstância que acaba te levando e você vai voando um, vai voando outro. E aí foi essa aí, a entrada da minha na TAM em 2002, né? uau. Escapei de novo da quebra da Varig, quando quebrou a Varig eu estava empregado. Falei, olha, meu Deus, eles iam quebrar e eu estava empregado, E a né? TAM numa crescente, né? A TAM numa TAM crescendo crescente, muito. ocupando, devorando a VASP, Varig, Transbrasil, né? Devorando, Exato, literalmente, né? exato. Isso foi 2002. Quando chegou 2003, já uma porrada na aviação forte e a TAM decide parar metade da sua frota de Fokker 100 e aí a nossa turma inteira é mandada embora em 2003. Putz, E grilo. aí eu pensei, né? Eu falei, pô, escapei na Transbrasil, escapei na Nordeste e agora da TAM eu não escapei. Então aí fui mandado embora e aí que você vê, né? Você fala assim, caramba, velho, será que não era para eu ter seguido essa carreira que eu briguei tanto, né? E agora, pô, tô desempregado, o que eu vou fazer Putz. da vida, né? Isso é Só, uma só- coisa bem importante. mas só um Fala. parêntese, essa saída da TAM foi em função do equipamento, né? Que a TAM Equipamento. parou o equipamento. Não é que a empresa estava, em função de acidentes e coisas que aconteceram, eles, na política deles, vão tirar esse equipamento de operação, né? Foi uma É, questão. eles tiraram metade, né? Então eles tiraram metade e aí não teve jeito. Então na época acho que nós fomos em 100 pilotos do Fokker 100 mandados, 100 últimos foram mandados embora. Então ali era uma segurada, né, no equipamento. E aí pelo momento eles falaram, bom, acho que a gente vai segurar, a gente não precisa deles agora, não dava para passar para outro equipamento e depois, se a empresa retomar o crescimento, a gente chama eles de volta. Então a gente saiu de lá com a conversa o seguinte, a TAM, né? Era a TAM ainda na época. Ele falou assim, Uhum. olha, nós vamos mandar vocês embora e se a gente voltar a crescer, vocês vão ser chamados um, por ordem de que foram mandados embora. E aí eu falei, putz, meu, será que é verdade? Será que isso aí vai acontecer mesmo? E aconteceu.
eles cumpriram com isso. Mas nessa época, o que eu comecei a fazer? De volta, voltei, eu estava morando com meus pais, né? Eu morava lá na casa dos meus pais, que era super confortável para mim, e eles falaram, eu pensei, bom, eu vou voltar a dar aula de inglês, que é uma coisa que eu sei fazer, eu posso procurar, anunciei, na época se anunciava no jornal, arrumei uns 3, 4 alunos de inglês, mas me considerava desempregado, né? Eu trabalhava, dava aula, recebia, e falava, putz, não, o cara me parava e me perguntava, falava, o que você está fazendo? Eu falei, puta, eu estou desempregado. É difícil, né? Na época, aceitar que você estava fora, para mim, estar fora da aviação era estar desempregado. E uma coisa, olha que bacana o que aconteceu nessa época, Paulão. O que eu falei? Eu pensei, quer saber, eu vou fazer uma faculdade. Eu vou aproveitar agora que eu estou desempregado, que eu já tinha um pé de meia desse período. Eu sempre fui um cara que nunca gastei o que eu ganhei, né? Esse daí, depois que eu fui ver que isso ia dar certo na minha carreira, que virou uma outra carreira, mas eu sempre tive um pé de meia. Então, eu escolhi fazer uma faculdade, inclusive, na área financeira. Fui fazer gestão em finanças quando eu estava desempregado. E aí, 10 meses desempregado, a TAM me chama de volta. Olha. Eu lembro que a menina me liga e fala, Adriano Pescada, você gostaria de participar do processo de seleção da TAM? Eu falei, como é que é? Dá para ser agora ainda ou preciso esperar algum tempo? Não, é para amanhã. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, eu estou em São Paulo, eu vou imediatamente. E aí fiz o processo de seleção de novo em 2003 e... Não, eu estou falando besteira. Eu comecei lá em 2002, fui mandado embora em 2003, fiquei 10 meses fora e fui chamado no comecinho de 2004. Isso. Perfeito. Então, 2004, em janeiro de 2004, bem no comecinho do ano, ela falou, você está em São Paulo ou você está viajando? Eu falei, não, estou em São Paulo. Ela falou, então o processo de seleção é amanhã. Eu falei, pode me colocar, que eu vou. Então, aí eu voltei para a TAM logo em 2004. Então, e aí, Paulão, aí eu levei um vento de cauda, né? Um empurrão do Papai do Céu, que aí as coisas... Puta, aí ele olhou para mim e falou, pô, Pescada, agora eu vou... Você passou por todas essas dificuldades, agora eu vou fazer um negócio bacana para você. E aí foi assim, eu entrei copiloto de Fokker 100 em 2004, passou um ano, eu fui promovido a copiloto de Airbus 320 na Nacional. Passou um ano, eu fui promovido a copiloto de Airbus 330 para voar internacional. Aí passou um ano, eu fui promovido a comandante de Airbus. Então, velho, de 2004, quando eu estava desempregado em janeiro, para meio de 2007, eu saí de desempregado a comandante de Airbus. Então, aí foi uma época que a TAM cresceu muito mesmo. Então, ela cresceu muito, tanto a aviação nacional como a aviação internacional, e a gente que pegou esse trem surfou lindamente, e eu, então, em 2007, que eu tinha 30 anos de idade, ia fazer 31, saí comandante de Fokker 100. Não, eu saí comandante de Airbus. Então, mais uma festa na família, mais um sonho realizado de chegar onde eu sempre quis, né, de ser comandante de uma linha aérea. Foi um momento também inesquecível. E esse tempo na TAM, você sempre baseado em São Paulo ou você chegou a viver ter base em outra cidade, sempre São Paulo? Sempre São Paulo. Ao contrário lá do que aquele comandante-chefe na época lá criticou, falou assim, eu estava no paraíso. Eu dormia em São Paulo um monte, a vida não foi como ele falou, né? Porque a gente fazia... Porque eu tinha pernoites, mas às vezes você tinha sobreaviso, que você não era acionado, né? O sobreaviso que você passa em casa e se ninguém te liga, você dorme em casa. Então, eu acabei dormindo em São Paulo. Para o azar dele, eu acabei dormindo muito em São Paulo. Fui muito feliz, sempre perto de casa com a minha família. Sim, foi fantástico. Tipo, eu só fiquei em base em São Paulo. E como piloto, né, comandante de Airbus da família, né, a 320, que aí você também podia pilotar o 19, né, e o 20. 21. Aí o 21 19, o 20 e o 21. E aí você, então, tinha um raio de ação aí para toda a América Latina, né? Você voou aqui vários países também da América do Sul e tal. Como é que era? Sim. Eu sempre tenho muita curiosidade, eu sempre pergunto para todos os pilotos, comandantes que eu entrevisto, como é que era a rotina de um piloto de linha aérea, que eu sei que o negócio é agitado. A gente que olha de fora, a gente olha de fora,
pô, que legal, não sei o que tal, eu pego um voo esse mês, o outro mês que vem, mas todo dia, naquele pique, a responsa, né, de um monte de passageiro lá atrás, todas as variáveis que tem de um voo, toda a responsabilidade. Como é que é a rotina, Pescada? A rotina é assim, vamos supor, quando a gente pôde, quando você tem lá a prova de inglês, você já era apto a fazer os voos internacionais, que eram voos onde a TAM operava, que era Buenos Aires, Montevidéu, Lima, Santiago, você poderia fazer qualquer voo desse. E a escala de voos para você fazer o próximo mês, ela é randômica. Isso significa o quê? Eu sempre ouvi essa pergunta de quem não é da aviação, falando, Pescada, que rota você faz? É assim, imagina que a TAM tem 60 destinos. Eles apertam um botão e ele distribui para todo mundo todos os destinos. Então, assim, não existia uma rota que a gente fazia mais do que outra. Então, é uma coisa totalmente aleatória, o que nos fazia fazer um voo, dois voos internacionais, às vezes, por mês, e o restante voos todos nacionais. Então, a gente pernoitava em todos os lugares do Brasil e alguns pernoites também fora do Brasil. É uma rotina de voos que, por você voar bastante, né, uma linha aérea, você tem o costume de voar 70, 80 horas de voo, então No mês, né? você tinha você por mês. Então você tem uma escala de trabalho que ela não é moleza, ela é puxada. Então, tem uma coisa também que aí a nossa geração viu, foram os voos de madrugada, que não existiam no começo, né? Então, quando o voo de madrugada que a gente fazia na TAM lá em 2002, eram voos cargueiros, que era, a gente fazia, na verdade, o voo para o correio. E esses eram voo de madrugada, não tinha voo com passageiro de madrugada. Aí começaram a ter ideia de que, tipo, peraí, mas esses aviões estão parados na madrugada, né? Se a gente botar esses aviões para voar de madrugada num preço mais bacana. Pronto, acabou. Quem teve essa ideia encheu os aviões de passageiro pagando mais barato e a gente não dormia mais de noite. Decola lá de Fortaleza 3 da manhã, desce lá em Guarulhos às 6 da manhã, que já vai ser o avião que já vai seguir para, não sei para onde, né? Exato. E aí vai. Então, um dos grandes desafios nossos na linha aérea é você ter uma vida porque o teu relógio biológico ele troca muito, né? Então você acorda em Fortaleza esse dia 1 da manhã para voar às 3, e aí você chega em Curitiba meio-dia. Aí no outro dia você sai 9 da manhã, beleza? Aí você faz um voo. E aí no outro dia você sai meia-noite. Então você dormiu em horários alternados. Então isso faz com que a gente cuide muito e sempre tem um time estudando essa parte da fadiga, porque você acaba ficando muito cansado, né? Então você ser usado em horários permitidos por lei, mas que teu corpo não consegue administrar muito rapidamente de uma mudança em uma semana você dorme em camas diferentes, horários diferentes, você chega bem cansado. Então, isso é um baita desafio, né? Esse é um baita desafio que a aviação vai sempre ter, né? E quando você voa, não era o meu caso, mas eu tenho muitos amigos que voam na internacional, em empresas internacionais, que ele sai do Catar para ir para Nova York, e aí depois ele volta, passa 2, 3 dias, e aí ele vai para a Austrália. Então, ele cruza os fusos para ir, para voltar. Aí dizem que o cabelo branco vem mais ainda. Eu já tenho vários aqui, mas esse daí, o cabelo branco vem mais ainda, porque te desgasta fisicamente, né? Então, esse é um lado... a aviação tem pouquíssimos lados negativos, cara. Eu vejo, nossa, tem infinitos pontos positivos mais do que negativos. Esse é um negativo, que é a saúde, né? Esse te desgasta. A gente cansa, né? Então, você tem que, obrigatoriamente, buscar uma comidinha que não seja a comida do avião, né, para tentar se alimentar melhor. Quando você consegue descansa sem olhar o relógio, para você tentar se recuperar, faz um exercício físico, é um baita desafio, né? É um baita desafio você tentar manter uma vida saudável com uma escala de trabalho que não é uma escala fixa de horários, né? Então, esse era um lado bem pegado assim na aviação. Eu acho muito legal, Pescada, você revelar isso e contar essa sua experiência, né? Porque
Porque quando a gente vai pegar um avião, a gente vê lá o piloto, a tripulação, a gente também, de certa forma, compreender, e nossos ouvintes também compreenderem, né, que a turma está ali numa jornada de muitas coisas, né? E além da responsabilidade da operação aérea, que é tudo envolvido, né? Mas pessoalmente exige muito, né? Pescada, eu tô aqui, ó, quase no início da nossa rampa de descida, mas ainda tem algumas perguntas. Estou falando certos termos aqui, ó. Já Ah, tá tô, bonito, tá bonito, tá bonito, tá bonito. tô aqui, ó. Tá Só que é o bonito. seguinte, eu já ouvi aqui muitos grupos aqui que eu participo com os amigos da aviação, desse ponto exatamente que você falou da carreira, que no momento que você estava sem o seu trabalho na linha aérea, você buscou uma outra formação, buscou outros conhecimentos e estava sempre estudando também coisas que não estavam diretamente ligadas ao universo da aviação. Me fala um pouquinho sobre essa importância do profissional da aviação também enxergar enfim, o cara ampliar também esse espectro de conhecimento. E emendando nisso, queria que você contasse um pouco da sua essa transição de carreira, né? Que você tem um trabalho como gestor de investimentos, certificado, né, pela CVM. Conta um pouquinho dessa questão aí de carreira, Pescada. Conto. É assim, quando eu entrei na Interbrasil, que eu estava falando ali para você, eu na época devia viver com um salário mais ou menos de uns R$ 500. Quando eu entrei na Interbrasil, eu ganhava quase R$ 500 só de diária, que era aquele dinheiro para você almoçar e jantar. E o meu salário, que na época, se eu não me engano, era uns R$ 1.800, no primeiro mês ele ia sobrar quase que inteiro. Né? Então eu peguei R$ 500, que era o que eu usava para pagar minhas contas, que eram contas poucas, e o meu salário sobrava inteiro. Aí um comandante, eu fui voar com um comandante que ele na época abria o jornal na cabine, tinha a Gazeta Mercantil, ele olhava ali e ele falava: novinho, você está entrando agora, né? Essa carreira aqui é uma carreira que pode te proporcionar uma independência financeira, é só você fazer a lição de casa. E eu, comandante, que lição de casa? Ele falou: quanto você gasta hoje? Eu falei: eu gasto uns 500. Quanto você ganha? Eu falei: eu ganho uns 2.300. Ele falou: se você guardar um pedaço do salário durante toda a sua vida, vai chegar uma hora que você não precisa mais trabalhar e você vai trabalhar por hobby. Cara, isso foi em 99. Eu fiz essa lição de casa e na época que você comentou aí de você estudar uma outra coisa, um outro plano, tudo, o que eu pensei em estudar? Uma coisa que eu gostava, que era estudar essa parte financeira. Então, hoje as pessoas se veem obrigadas, né, a falar: nossa, eu preciso fazer um outro plano de carreira, não sei o quê. A conversa mais bacana de falar sobre isso é falar assim: do que você gosta? Né? Não precisa olhar para alguma coisa que hoje está dando dinheiro. Não, escolhe uma coisa que você gosta, porque eu escolhi aquilo para fazer, que era uma coisa que eu gostava, e aquilo acabou virando uma profissão para mim, e eu não tinha ideia nunca que eu ia seguir isso como uma profissão. Então, quando eu comecei a cuidar do meu dinheiro, começou a sobrar todos os meses, e aí logo comecei a cuidar do dinheiro dos meus pais. Eu já estudava isso porque eu via meus pais. Meu pai passou por uma dificuldade de perder emprego, e ele drenou toda a poupança. E a gente ficou, e ele até pegou a poupança minha e do meu irmão e falou: olha, por enquanto, quando eu puder, quando eu trabalhar de novo, eu vou repor. E aí eu vi meu pai muito preocupado. Tanto que logo depois, na época, ele conseguiu se aposentar por tempo de serviço. Ele era novo, ele não tinha nem 50 anos. E ele falou assim: bom, agora como eu estou trabalhando, então todo o dinheiro que entrar do INSS, eu não vou mexer, eu vou investir. Eu falei: pai, eu vou te ajudar. E aí eu comecei a estudar. Eu devia ter uns 15, 16 anos. Então, quando chegou a minha vez, eu já tinha estudo, eu já gostava disso. E aí comecei a fazer isso, comecei a me empolgar com isso, comecei a ter conhecimento. E ver os resultados, né, também, Pescada? Sim, ver que o conhecimento me proporcionava ter coisas que meus amigos não falavam disso. Imagina em 99 se alguém falava de finanças. Ninguém falava de finanças, não tinha isso. Então eu comecei a fazer essa lição de casa comigo e com a minha família, e isso foi caminhando, até que aí isso aí já foi bem mais para frente. Em 2013, eu propus para um copiloto se eu podia ajudá-lo nas finanças dele. Entrou nesse papo de finanças, e aí eu falei: poxa, eu acho que eu posso te ajudar.
Tipo, eu não sei como pensar, a gente pode fazer o tipo de uma consultoria que você está com o seu dinheiro aí que você não sabe o que fazer e eu posso te ajudar nisso. E foi meu primeiro cliente, Paulão. Esse cliente de 2013 é cliente hoje, até hoje faz 8 anos e ele está aqui com a gente. Então, aí ele trouxe o irmão, ele trouxe a prima, e ele indicou para o próximo, e aí a gente foi começando a construir um grupo de clientes que eu era piloto e eu fazia o cuidado de fazer a gestão de investimento das pessoas, comecei a fazer dos meus amigos. E um começou a falar para o outro, e na aviação ela é grande e ao mesmo tempo muito que as pessoas falam um para o outro. E aí começou a crescer. Quando eu tive que fazer um relatório para ele dos investimentos dele, eu falei, eu preciso escolher um nome. Né? Eu vou escrever o quê? Adriano Pescada? Não posso, eu tenho que escolher um nome. E aí escolhi um nome junto com a minha esposa, e aí a gente escolhemos um logo, e aí começou a fazer um negócio que começou a virar um... Falei, bom... Um business, né? Vamos ver o que vai acontecer. Na época, imagina, na época o que eu ganhava 3 diárias de almoço era o valor que ele me pagava de mensalidade. Então, você pensa que você, piloto, na época eu já era comandante, então eu tinha um salário bacana, um pacote de benefícios bacana, e eu desenvolvo um negócio que meu primeiro cliente me paga 3 almoços, eu nunca imaginaria que aquilo pudesse mudar a minha vida. Né? Então, mas ele tinha o quê, Paulão? Eu fazia uma coisa para ele que eu gostava, eu fazia para mim. Então, era uma coisa que eu Você atendia a necessidade dele, orientando, dando a consultoria, e que é uma coisa que você gosta e já tinha um know-how, e aí foi evoluindo também, né, Pescada? Paulão, esse sem vergonha desse meu primeiro cliente, o primeiro louco a acreditar que o meu conhecimento podia ajudá-lo na sua vida financeira, ele mudou a minha vida. Ele mudou minha vida, porque a gente... você faz um negócio, você está fazendo para minha família, ninguém acompanha, ninguém vê nada, eu fazia para mim, eu acompanhava ali, e aquilo não tinha um efeito assim sobre mim que eu falava, nossa, que coisa bacana. Não, era um modo automático de eu fazer, estudar e investir e fazer isso sempre. Era o seu bolso, né? Era o seu bolso ali. Quando um cara me pagou para fazer isso para ele a primeira vez, eu falei, nossa, olha a responsabilidade minha agora de tomar uma decisão e de repente não acertar. Meu Deus, como que eu vou fazer isso, né? Então, isso fez com que eu começasse a desenvolver habilidades que eu não tinha como piloto, que era o quê? Que legal. Lidar com as pessoas, né? Lidar com comportamentos, né? Ali na aviação a gente lida muito com a máquina, com o operacional, com o checklist. Então ali provavelmente alguma coisa que dá de encrenca ali atrás com os passageiros, os comissários resolvem muito bem isso, eles são muito treinados e acabam se desenvolvendo porque eles lidam com o comportamento o tempo inteiro. Nós ali, na frente, é um pouco menos, não é tanto assim. Então, no começo da Foquemos, eu tive inúmeras dificuldades de ter vergonha de vender, ter vergonha de cobrar. Imagina eu falar para um cara que eu ganhava mais do que ele, oferecer um serviço para ele e ele ter que me pagar, e eu achava isso, meu Deus, como eu vou falar isso? Imagina a dificuldade de você se expor, né? Porque quando você é quietinho, não se expõe, as coisas fluem daquela maneira mais tranquila, né? Eu estava me expondo, né? Eu comecei a me expor de uma forma que quando você se expõe, você leva bordoada, só leva bordoada quem está lá embaixo, né? Quem está ali na arena. Quem está ali em cima xinga, joga ovo, grita. O cara que está lá embaixo é o cara que realmente sente na unha, na pele, na carne, as reações das pessoas, os comportamentos. Mas acabou sendo uma construção, Paulão, de um time que cada vez veio mais gente, um indicando o outro. E quando a gente atingiu 30 famílias, que eu cuidava já da gestão da carteira de 30 famílias. Uau! Sozinho, eu fazia isso sozinho. Eu falei para minha esposa, eu preciso de alguém para me ajudar. Porque eu estou começando a ficar sobrecarregado. E isso, eu lembro que nos voos, eu voava lá, o copiloto falava assim para mim, putz, Pescada, a escala tá difícil esse mês, né? Eu falava, você não tem ideia da minha escala. Porque eu faço essa escala e faço outra. Que quando você vai dormir, eu começo outra escala. E é assim, não tem jeito. Eu não aprendi de outra forma se não for se esforçando e fazendo
o correto e dando mais de você para conquistar as coisas. Foi assim que a gente cresceu. Então, quando a gente passou por 30 clientes, falei para minha esposa, olha, eu preciso de alguém para começar a me ajudar a cuidar dos clientes, a cuidar da parte de contrato, a cuidar do operacional, a acompanhar os pagamentos. Começou a ficar muito grande para mim. Sim, né? E eu sim, ainda fazendo imagino. uma escala de piloto. E aí, nessa aí, vem a primeira também decisão fortíssima para ela, em que ela decide, depois de 14 anos de empresa, comissária internacional, voos para Nova York, Milão, Londres, maravilhosos, daquilo para ela abrir mão dessa carreira e falar, marido, eu acredito no que você está construindo, eu acho que o que você está fazendo é uma coisa bacana para as pessoas, eu vou apostar junto contigo. Foi Latam, já era Latam na época, e falou, eu quero minha demissão. Daí todo mundo, nossa, mas e você vai perder todo o tempo? Ela falou, não, eu tenho agora um propósito maior e eu vou seguir contigo essa carreira, isso que você está construindo, porque eu acho que agora esse é um filho nosso, né? Que a gente vai cuidar, quanto mais a gente vai cuidar, mais isso tende a dar certo. E aí, quando ela fez isso faz 3 anos, 3, quase 4 anos já, então foi em 18. Que legal. Aí a gente conversou e eu pensei o seguinte, eu falei, putz, amor, do jeito que a gente está andando e que a gente está construindo as coisas, eu acho que eu vou voar mais uns 10 anos e talvez eu vou acabar minha carreira de aviação antes da aposentadoria, né? Porque talvez com uns 40, uns 50 e poucos anos a gente já vai estar com uma Foquemos maior e aí eu vou seguir esse sonho talvez com a Foquemos e não vou conseguir me aposentar. Paulão, ao invés de 10 anos, deu 3 anos e chegou o meu ponto final e esse aí também foi uma das grandes e difíceis decisões que eu tomei na minha vida. Foi quando veio a pandemia, a Latam me possibilitou entrar de uma licença, aquela famosa licença não remunerada, que eu achei que ia ser horrível na época lá na Nordeste, veio para mim na Latam, e a Latam falou, bom, Pescada, você pode ficar... As pessoas já lá dentro já conheciam o meu projeto, me apoiavam muito, que era uma coisa feita para ajudar o tripulante a viver melhor, a ter uma vida mais tranquila financeira, com orientação. Então, eles sempre me apoiaram nisso. Então, quando a licença apareceu na Latam de 3 meses, eu tive o contato com o pessoal da chefia e eles falaram, Pescada, para você, a gente pode oferecer 12 meses. Eu falei, sério? Eu quis muito, na hora eu aceitei. E aquilo que eu estava aceitando era uma coisa que eu não imaginava, eu já tinha feito meu último voo como piloto. Então, em março de 2020, foi quando eu fiz meu último voo sem saber que era o último. E aí entrei de licença e depois, quando eu era para voltar a voar em abril desse ano, agora em 2021, a Foquemos tinha saído de 50 famílias para 75. Então, a gente cresceu 50% na pandemia e aí, aí o chamado do propósito foi maior do que a aviação e aí eu falei, puxa, eu abraço cada vez mais gente, são pessoas que eu conheço, são pessoas que confiam em mim, são meus amigos. E é um círculo do bem, Paulão, que cada vez que entra gente aqui que quer ser ajudada e quer uma orientação de alguém que hoje se dedica 100% a isso, a gente abraça e esse time cresce, e esse time fala bem da gente, e esse time acredita com segurança, com longo prazo, que eu não consegui isso na minha carteira de um ano para o outro, que eu apostei em alguma coisa e deu muito certo. Foi uma construção de 20 anos de carreira, que hoje eu replico para os meus amigos e os meus clientes, e a gente construiu um negócio que eu não imaginava, faltando ainda 20 anos para me aposentar. Aposentei em 2021 minhas asas para para continuar construindo isso que a gente faz. Principal é um trabalho que ele pode ser feito para qualquer pessoa, porque é um trabalho de saúde, de organização financeira, de gestão de investimentos, de planejamento de vida, só que com a aviação eu tenho uma conexão que é incomparável. Não vai ter outro gestor de investimentos, o maior do Brasil, não vai conversar com um piloto ou com uma comissária como eu converso, porque eu vivi a vida desse cara
E conhece, né, as necessidades, as demandas, as angústias também, né? Os medos, os medos, medos. os altos e baixos, né, dessa profissão. Então, você faz, eu entendo, e até visitei o site da Foquemos, tudo, você faz um desenho de gestão financeira, né, de dependência financeira desse seu cliente, focado nesse profissional da aviação, né? Com as suas, todas as suas... Pescada, uma coisa, esse seu último voo como comandante, que você relatou agora, que nem sabia que seria o último, no cockpit, né? Mas ali não vai me fazer chorar aqui ainda. Não vai me fazer chorar aqui, pelo amor de Deus. Ô, Pescada, qual foi esse último trecho? E o que você lembra da data? Você se recorda de uma forma? Teve algum? Pode chorar, Pescada, pode chorar. É difícil, Paulão. Eu sei, hoje eu lembro do avião, eu lembro do voo. Não sabia que ia ser o último. Foi um pernoite que eu fiz em Salvador. E aí, no último dia, era um A321. E eu fiz Salvador-Guarulhos. Pousei em Guarulhos e esse foi o último voo que eu fiz, um voo de alguns dias. E a última etapa foi Salvador-Guarulhos e parava. Foi só uma etapa, foi um dia atípico, assim, que geralmente a gente voa bem mais. Mas foi um Salvador-Guarulhos que eu pousei aqui. E logo entrou a pandemia, né? E aí eu passei por uma dificuldade na família também, porque meu sogro adoeceu. E aí essa licença veio em boa hora, porque eu falei, bom, agora é a hora que a gente vai lá para... Meu sogro depois veio a falecer, infelizmente, em Caxias do Sul. E a gente pegou nossa mala aqui, e como a facilidade do trabalho que eu tenho com a Foquemos, a gente nasceu home office, porque não era uma coisa presencial, a gente conseguiu pegar os computadores, eu me instalei na casa da minha sogra em abril, logo em abril ali de 2020, e a gente ficou trabalhando de lá, fiquei mais de 3 meses lá, e esse foi o último voo que eu fiz, foi um voo de Salvador para São Paulo, foi o último voo que eu fiz como comandante, eu não tinha a menor ideia que ele seria o meu último voo. Mas certamente, Pescada, foi um voo maravilhoso e o que é importante é que você ainda vai voar muito aí seja, né, como passageiro, mas assim, é muito legal ouvir o seu relato e assim, poder registrar esse momento tão simbólico e importante na sua carreira como aviador, que é uma profissão que eu respeito e admiro demais, até porque também era a profissão que eu queria em algum momento da minha vida na infância também ter sido, e não fui por circunstâncias, né, que a vida nos leva, mas poder ter o contato com uma pessoa como você, um profissional com tanta vivência, e assim, eu torço muito por seu sucesso na Foquemos. Obrigado, querido. Pescada, agora eu tô chegando aqui no gate, já pousamos, reverso, já pousou? tudo. Pousamos, mas estamos aproximando aqui. O comandante Pamplona está fazendo lá, né? Diz que o comandante. Pamplona já participou aqui, mas ele tem a fama que ele fala muito, né, no speech dele, os speeches longos, não é? Sim. Gosta de falar, né? Gosta de falar, contar umas coisas, porque a gente tem um padrão, né, para seguir. Você tem ali o seu speech e tem os que saem do padrão as pessoas acabam conhecendo mais porque é alguém que faz alguma coisa que não está no automático, né? Às vezes a gente tem que tomar um baita cuidado, antes de sair, tem que tomar um baita cuidado com o que você vai falar, né? Porque hoje é tudo, o mundo tá gravando tudo, é uma loucura isso, né? Eu já falei pro Pamplona que eu acho que eu já peguei um voo com ele, viu? Porque eu lembro de um comandante num speech bem longo, assim, eu me lembro. Sim, a gente tem algumas peças raras na aviação aí que tornam o nosso trabalho um trabalho mais bacana, né? Falando de um jeito mais descontraído, o passageiro... Grande maioria, né, muitos brasileiros estão voando pela primeira vez nos últimos anos, né? Ele está sendo a primeira vez que o cara está ali, então o cara passar uma palavra de conforto ou quebrar o gelo, eu sempre achei que isso é muito bacana, né? Eu tenho um evento rápido, vou contar um evento bem rápido. Claro. Que eu tive num jogo da Libertadores.
em que o Corinthians foi jogar em Buenos Aires. O meu Corinthians, né? O meu Corinthians, né, Pescada? Pelo amor de Deus. Bom, eu vou te perdoar, eu achei que você não tinha esse defeito, mas tudo bem. E aí o que aconteceu? As comissárias, eles falaram para nós que na volta do Buenos Aires, voo era Buenos Aires-Guarulhos, ia entrar a torcida do Corinthians. E eles tinham, se eu não me engano, acho que eles tinham empatado lá, ou sei lá, eles estavam super felizes, iam vir para o voo super animados. E qual é o medo, né? O medo dessa galera junta é fazer uma bagunça, né? É fazer passar do limite, né? Uhum. E a gente tem que chamar a polícia para desembarcar os caras. Então, assim, é delicado. Então, assim, eu falei para a comissária, pode deixar, porque eu gostava muito de futebol, eu assistia muito futebol. Hoje, minha vida eu olho para outras coisas, acabo nem acompanhando mais muito futebol, mas na época eu falei, deixa a porta aberta. Daí eu deixei a porta aberta da cabine, eles estavam embarcando, né? E eu falei, bando de loucos, vocês estão ouvindo esse som? Aí você viu os caras entrando assim, olhando aqui, de onde está vindo esse som? Falei, bom, é o seguinte, eu quero vocês hoje todos em silêncio, a mão de vocês está na mão, a vida de vocês está na mão de um comandante São Paulino. Então é o seguinte, presta atenção, quero todo mundo quietinho nesse voo, não vamos incomodar as comissárias, porque lembra, a vida de vocês está na mão do comandante São Paulino, ok? Puta, aí foi uma bagunça, porque os caras olharam para a cabine, vieram lá brincar comigo, então assim, a gente contraindo uma coisa que era um receio realmente da tripulação que estava ali para cuidar dos passageiros, em que você deixa a galera tipo assim, bom, legal, a gente está feliz, mas vamos respeitar que os caras estão trabalhando, né? Não vamos passar do limite, porque, não tem porquê, vamos comemorar, vamos brincar, vamos, mas não passa do limite. Então, foi uma forma que às vezes, com um speech que você faz, com uma palavra que você dá, você traz as coisas a seu favor, e as coisas, por mais que como é que fala? Que os dados de corintiano a bordo é sinônimo de emoção, a gente teve um voo tranquilo. Com certeza. Não, essa torcida corintiana é muito elegante, muito gentil, e tenho certeza, porque viajamos por todo o planeta. O Corinthians foi até o Japão, Pescada. Menos. Fomos até o Japão, calma. Lá, demos uma volta ao mundo. Pescada, é o seguinte, eu quero saber, assim, para os nossos ouvintes que quiserem entrar em contato com você para conhecer o seu trabalho como consultor, gestor de investimentos, como é que eles podem te localizar? Eu vou deixar os links aqui na descrição do podcast e também no site podcastoutravisão.com no seu episódio. Mas já dá a dica, como é que as pessoas te localizam? Como é que faz? Tranquilo, super fácil. Foquemos, né? Que eu foque, que ele foque, que tu foques, que ele foque, que nós foquemos. Então é com Q-U-E. Foquemos é o nosso perfil do Instagram e o nosso site é www.foquemos.com.br. Ali no site tem os telefones, se a pessoa quiser. A pessoa pode entrar pelo Instagram e nos chamar ali por uma mensagem direta do Instagram. É super fácil o acesso e a gente está aqui aberto totalmente, H24, para atender e para explicar e para mostrar o que é o trabalho que a gente faz, para ver se isso é o que a pessoa está esperando, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam em grana e pensam em diversas coisas. A gente aqui, é muito importante essa conversa inicial para a gente mostrar o que a gente faz e o que a gente não faz. Alinhar as expectativas no começo da conversa faz a gente ter uma vida longa junto com o cliente, né? Então, a gente gosta muito desse... Porque não é um serviço que você vende uma caneca, né? A caneca está aqui, custa R$10, nessa semana ela está R$5, eu quero comprar porque ela está barata. Não, eu vendo um serviço, né? Ele não é um produto. Então, perfeito. O cara tem que conversar com a gente aqui para entender o valor do negócio e não o preço. Né? Importante então, registrar, né, Pescada, que você e a sua esposa, que é sua sócia, são certificados pela CVM, tem as certificações, que isso é muito importante, viu, ouvintes? Os profissionais da área de investimentos com certificação, isso tem um valor importante, porque é outra coisa. Sim. Pescada, eu quero conhecê-lo pessoalmente em breve, não poderei estar lá no evento agora. Na pizza? Não vou poder. Você não vai na pizza? Não vou, infelizmente não, Pescada.
Eu vou para São Paulo no dia 25. Eu tinha uma passagem já para ir, mas enfim, não vou conseguir esse ano. Que pena. Mas em breve eu quero conhecê-lo pessoalmente. Essa nossa conversa pode se estender ainda por muito mais horas, mas hoje eu vou encerrando aqui, primeiro agradecendo a você muito pelo carinho, Pescada, pela confiança e por dedicar um pouco do seu tempo para conversar comigo, que foi muito legal, assim, adorei ouvir suas histórias na aviação, na sua transição de carreira, sua emoção em relatar o seu último voo, essa sua paixão que você tem por tudo que você faz, que eu já percebi que você mergulha e se envolve nas coisas que você acredita. Então, muito obrigado. Também quero agradecer a todos os ouvintes que acompanharam até aqui, a toda a família Pescada, o pai, mãe, irmã, cachorro, a esposa, né? Toda a família Pescada que sempre prestigiou o Adriano e agora vai prestigiar também, ouvindo aqui até o final, né, Pescada? Claro, claro. E para fechar, porque aqui, ó, o nosso voo aqui deu um voo aqui, Guarulhos, Salvador, vai dar 1 hora e pouquinho a mais, assim, 1 hora e 20, já estamos aqui aproximando. E para fechar o nosso papo, eu gostaria que você deixasse um recado final, ou uma mensagem, um pensamento para os nossos ouvintes. Paulão, obrigado primeiro pelo convite. A gente não se conhecia pessoalmente, você me conheceu através do canal do Bob, que é o canal Asa, que é um canal que vem crescendo com tanta informação de qualidade, de pessoas de bom caráter, né? De pessoas que querem fazer o bem e falar e dar informação, que é um lugar que eu acabei abraçando ali como uma casa também. Estou muito feliz de você ter vindo por lá, isso. Né? Que é um lugar bacana. Um abraço aí aos seus ouvintes, que é uma oportunidade. A gente aqui, se você me deixar falando aqui, a gente faria um São Paulo-Paris aqui, e eu contaria detalhes, porque assim, como eu te falei, a vida é uma passagem, cara. Nós estamos passando por aqui. Eu me dei de presente agora a oportunidade de viver outros 20 anos, que seriam 20 na aviação, fazendo uma outra coisa, cuidando de outras coisas, vendo mais gente, abraçando novos desafios, com uns frios na barriga que na aviação eu já não sentia por conta de desafio de voar, porque você se acostuma com aquele operacional, né? Então, hoje eu sinto uns frios na barriga diferentes para mim. E uma coisa que eu queria deixar de... A gente teve um exemplo agora, nesse final de semana, a gente está falando, né, de novembro, em que o Hamilton ganhou uma corrida de Fórmula 1, em que ele foi penalizado, saiu de lá de trás e chegou no final e o cara passou todo mundo e ganhou a corrida e fez homenagem para o brasileiro e ele posta nas redes dele falando que, tipo, você pode fazer tudo que você colocar na sua cabeça, né? Então, assim, você não desistir das coisas, você buscar, você acreditar, você vai passar... Poxa, eu às vezes ouvia algumas coisas de cliente, né? Que aqui, assim, você tem uma carteira de clientes que é uma carteira grande, a gente tem o perfeccionismo de querer agradar todos eles. Eu queria, porque hoje eu durmo, se você perguntar com a minha grana hoje, a minha grana é o que eu menos me preocupo hoje. Ela está ali alocada, está feita, está toda espalhada, eu estou preocupado com o cliente, né? Hoje eu vivo em preocupação dele e a gente quer agradar todo mundo. E uma palavra que a gente escuta que entra meio estranha assim, você fala, caramba, puxa vida, eu não queria que isso acontecesse, sabe? Aí vem alguém que está trabalhando com você, meu pai que trabalha com a gente, ele fala muito assim, filho, quantos clientes nós atendemos hoje? X. Quantos clientes falaram isso? Aí ele me põe de volta no eixo falando, a gente acerta muito mais do que deixa alguém chateado, então isso nos motiva a querer buscar sempre melhorar, sempre fazer o bem, mas com o esforço de você não... Porque eu lembro de ter assistido uma palestra uma vez que o cara fala assim, né, quando você empreende, né, quando você quer ter uma empresa, tem sempre um sininho ali, que dá aquele sino de você falar, puta, eu não quero mais isso, eu vou desistir disso, porque é cada coisa que acontece que te questiona, né, se você está no caminho certo ou se não está. O sino está ali sempre perto. Não bate no sino. Não bate. Vai dar uma volta, vai viajar, vai tomar um banho gelado, vai nadar, vai correr,
vai fazer outra coisa, porque aquilo que te tirou do sério não pode tirar de você a vontade de querer fazer o bem para as pessoas. Isso tem que estar à frente de qualquer coisa. Você fazendo o bem para as pessoas, você está aqui para fazer isso, né? Se não estiver aqui para fazer isso, eu não sei por que as pessoas vêm para cá. Você tem que melhorar você e você tem que melhorar quem está perto de você e melhorar os outros. Então, acho que é isso assim que eu tinha para dizer, assim, não ensaiado, né, de uma maneira que me vem na cabeça, de fazer o bem, de buscar sempre melhorar. A gente está aqui, passando por aqui, faz o melhor que você puder, que é uma coisa muito bacana que você tem para levar para a vida. Acho que é isso, Paulão. Não sei se foi muito... Não, mas foi ótimo, Pescada. Pescada, muito obrigado. Um abraço, bons investimentos e bons voos sempre. Valeu, querido. Um abraço a todos. Tchau. Tchau.